O falecido Cova, candidato. Não, absurdo. Por que não Por que botaram ele na lista? É de São Paulo? Ele pega voto aqui? Diretório de São Paulo. Ah, que é Não, para mas não... ele é de São Paulo inteiro. Ele é do Guarujá. É deputado estadual. Olá, começa mais uma edição do nosso painel regional Debates. Você acompanha conosco, confere com a gente, né? Sempre de segunda a sexta, a partir da 1h30 da tarde. Personalidades da região e do Brasil, debatendo e discutindo junto com você as demandas da região, as nossas dificuldades, o dia a dia, né, da Baixada Santista e os temas nacionais também. Lembrando que a gente tem uma reprise às 8 da noite e, mais à frente um pouquinho, na sequência do programa do JB, o nosso painel regional também com entrevistas e discussões importantes sobre a região e sobre o Brasil. Nas nossas bancadas nesta edição, mais uma vez, o articulista, advogado, não é? Figura de grande expressão aqui na cidade e na região. Nos dá mais uma vez o prazer da presença, doutor Vicente Cassione, mais uma vez conosco. Tudo bem? Prazer recebê-lo, Cassione. Mais uma vez, é uma honra. Obrigado pela oportunidade. E saudar você, o Banha, esse vereador que a gente sabe está entre os melhores que a cidade teve até hoje. E o Heraldo, que é um exemplo de jornalista. A gente fica mais à vontade numa mesa nessas condições. Muito bem, obrigado, Cassione, por estar conosco. Ao vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, vereador do PMDB aqui de Santos, também mais uma vez participa desta edição do painel Debates. Boa tarde para você também, tudo bem, Banha? Boa tarde, Boturão, boa tarde aos telespectadores do painel regional. Para nós é uma honra muito grande estar nessa seleta mesa, não só de um causídico, operador do direito, de um mestre e uma pessoa que tem convicção e sabe do que está falando e trata a todos com uma fidalguia, com uma gentileza, com uma simplicidade, sempre dos grandes sábios e principalmente uma pessoa que gosta da cidade, que adotou a cidade, que investiu na cidade e os seus filhos moram e convivem com ele aqui na cidade. Ao Heraldo também, um jornalista decano, da Um Só de Cidade de Santos, a Tribuna, a Record, um homem que tem compromisso com a verdade. E quando a verdade é dita, doutor Cassione, logicamente nós estamos indo pelas veredas da justiça. E é isso que nos traz aqui, é isso que nos faz um homem público, é isso que nos faz um chefe de família. E graças a Deus nós temos ainda programas como este para discorrer sobre qualquer assunto e qualquer coisa que envolva a região metropolitana. Muito bem, conosco também o Heraldo José dos Santos, companheiro jornalista. Vou dizer uma coisa para você, Heraldo, fica triste não com essa coisa do decano, não, porque depois do decano vem lenda, vem essas coisas por aí afora, viu? Tudo bem, Heraldo? Prazer recebê-lo. Tudo bem, Maturão? Já estou me sentindo um verdadeiro Cassione, não, um verdadeiro Mantovani aqui, decano e tal. A última reunião aqui, o doutor Cassione foi o imortal. O imortal. Não, mas sem dúvida alguma é uma honra participar desta bancada com o mestre Cassione, o mais importante tribuno desse país. De um tempo que o júri, o Tribunal do Júri, Boturão, se cultuava a eloquência, né, o respeito à norma culta da gramática. Né? Hoje o Tribunal do Júri é diferente, hoje fala-se outro tipo de linguagem, uma linguagem assim, mais ao encontro do que querem ouvir ali os jurados e tal. Então, aquela eloquência, aquele culto, aquela cultura que se propagava no júri, nas palavras de Cassione e outros grandes tribunos desse país, está deixando de existir, está desaparecendo. Isso Você é tem um pouco razão, triste. não se faz mais um Derossi José de Oliveira como antigamente. Muito bem. Nós estamos com o programa gravado, não é? Aqui ninguém engana ninguém, evidentemente, não é? Neste feriadão de 9 de julho, não é? Revolução, comemorando a Revolução de 1932, e você, evidentemente, não participa pelo telefone, mas pode compartilhar com a gente, não é? Pelas redes sociais, o facebook.com/painel regional. Você também tem aí o site da TV Santa Cecília, evidentemente você clica lá no ícone painel regional e confere a gente, não é? E depois do programa encerrado, não é, programa inédito, ele vai para o YouTube e você o revê, não é, por inteiro ou os trechos que julgar mais interessantes. Evidentemente que com o programa gravado, eu não tenho aqui em mãos, não é,
o Jornal de 9 de julho, desta quarta-feira, né? E a gente vai começar então a debater, a discutir aqui os temas da cidade, da região e do país com o Vicente Cassione, com o vereador Banha do PMDB e com o Heraldo José também. Lembrando o que eu já coloquei em debate recentemente aqui, começou a campanha eleitoral, né? Mas me parece que ninguém percebeu, né? Não sei se o Cassione, se o Banha, se o Heraldo notaram isso, né? Nós temos aí uma gama enorme, né, de candidatos aqui da cidade, da região, candidatos à Assembleia, um número sempre bem maior, né, e um número mais reduzido que pessoas que vão buscar aí a Câmara Federal. Bom, Cassione, a campanha começou e a gente ainda não percebeu, e muita coisa também se deve, claro, à sequência da Copa do Mundo, né, e a fase final da Copa do Mundo e também essa legislação eleitoral que eu julgo aí uma coisa extremamente rígida e que, ao meu ver, não colabora muito com a festa da democracia, né? Colabora para o velório democrático que está colocado aí. Não sei o que o Cassione, o Banha e o Heraldo têm a respeito desse tema. Pois não, Vicente? Brilhante, Boturão. A sua análise foi síntese, curta, mas você tocou em pontos importantes. Em primeiro lugar, realmente a legislação eleitoral é feita para esconder os candidatos. Você tem uma campanha eleitoral em que um candidato tem que ser passado a limpo, tem que ser colocado do avesso, tem que ser dissecado, né? Tem que se ligar o holofote em cima dele, e a legislação eleitoral diz, não pode isso, não pode isso, não pode isso e não pode isso. Resultado da legislação eleitoral que diz não pode isso, não pode isso, não pode isso, é todo mundo ter que correr atrás de dinheiro, para gastar muito dinheiro, para poder obter votos, não por aquilo que a pessoa tem de ideias, de projetos, de ideal, de planos, não. Por aquilo que a pessoa tem de cacife para gastar. Porque você não pode aparecer na televisão, você não pode aparecer, falar no rádio, você não pode aparecer no jornal, você não pode dar uma entrevista, você não pode usar a internet pagando o blog, o Facebook, você não pode nada. É uma ocultação geral. Portanto, o candidato que conseguir, por outros meios, obter votos, e os meios a gente sabe que é o gasto de campanha, é o que vai ter mais oportunidade. Isso é a primeira coisa, que a lei é feita para quem tem dinheiro e tem dinheiro para gastar. E da onde vem o dinheiro, a gente sabe muitas vezes que nem sempre vem de uma fonte limpa. Segundo lugar, eu estou aqui para, se vocês me permitem, para dizer que quando eu disse que eu não era candidato, algumas pessoas diziam, não, na hora H vai ser, isso e aquilo. Não sou candidato mesmo, não é? E estou à vontade, vou ficar como observador, vou ficar com o foco bem voltado para a campanha, para os discursos dos que estão por aí. Muitos, evidentemente, podem até ter valor, mas tem muita gente oportunista, muita gente que vem fazer demagogia, muita gente que aparenta ser uma coisa e é outra, muita gente que falava antes dos outros, agora vai virar telhado, não é? E, lamentavelmente, o jornal A Tribuna ontem, com precisão, disse o seguinte: o povo está achando que não há interesse hoje na eleição e os políticos estão diminuindo, o número de candidatos está diminuindo o número. Por quê? Porque a má reputação dos políticos, o mau nome, a má fama da política está fazendo com que as pessoas de bem acabem não querendo se envolver no processo. E é por isso, exatamente, que as pessoas de bem não querendo se envolver no processo, cada vez mais você tem dificuldade de encontrar pessoas de bem nos cargos eletivos. Nós temos, não é porque está aqui na minha presença, mas está aqui um exemplo, não é, de um vereador, que eu falei, um dos mais brilhantes vereadores da história da cidade, combativo, lutador, competente, eficiente. Então você tem em toda parte. Agora, tem muito mais enganação, muito mais interesses pessoais do que qualquer outra coisa. Veja o quadro de candidatos.
Há candidatos aí que não fizeram outra coisa na vida a não ser se pendurar em cabides ou ocupar cargos. Nunca tiveram um exercício profissional por conta própria. Ou não? É verdade. Tá certo? São sustentados pelas tetas da máquina, do erário público. Da máquina. Não é? Então, por isso que eu resolvi ficar de fora. Porque eu acho que eu contribuo muito mais com aquilo que são os meus ideais, escrevendo o que eu escrevo, falando o que eu falo, tendo o meu blog, tendo o meu Facebook, onde eu tenho 71 mil seguidores. Isso é considerado um fenômeno. 71 mil seguidores em um ano. E com isso eu poderia, evidentemente, me aproveitar disso até para fazer uma campanha, como o Obama fez nos Estados Unidos, à custa da internet. Mas eu estou fora. Estou fora porque, não apenas porque eu quis sair, mas estou fora também porque muitas vezes me puseram fora. Então eu fico quieto no meu canto, mas estou de olho. Vão ter que dançar miudinho, porque eu estou de olho nessa campanha. Vereador Banha, eu não sei se o Vicente Cassione será candidato em 2016, 2018, enfim, vai ficar por conta dele. Você não é candidato agora nesta eleição, mas eu tenho certeza absoluta que você será candidato em 16, ou em 18, ou em 22. Deve ser. Vai continuar se candidatando. E eu acho que você devia começar a ficar preocupado, viu, Banha? Porque nós estamos vivendo um momento aí em que a Justiça Eleitoral está engessando de tal forma as campanhas eleitorais que você vai sair na rua, alguém vai perguntar para você: Banha, qual é o seu número e tal, não sei o que, você vai se esconder, tá? Pelo amor de Deus, meu número é esse. Eu vou falar. Não está preocupado com esse tipo de coisa? Não está exagerando demais a Justiça Eleitoral, não, hein? Eu vou falar para você, quando você não ocupa o seu espaço, vem alguém e ocupa o espaço que você deixou. E aí cabem, assim, aos nossos parlamentares que lá estão em Brasília, o Senado, o Congresso, deixaram há muito de legislar sobre uma reforma política, sobre uma reforma tributária, sobre uma reforma administrativa. Aí os tentáculos do judiciário se fez o papel do legislador. Aí acontecem essas aberrações, aí até a última hora o Supremo Tribunal Federal queria implementar a mudança do coeficiente de distribuição para quem tinha mais população, para quem não tinha mais população, porque o Piauí tem 2 senadores e tem uma representatividade diferente, igual a dos outros. O Sudeste, como disse aqui bem o Cassione, Sudeste, praticamente 70% do Sudeste tem hoje uma interligação direta com as redes sociais, coisa que no Nordeste nós não temos 15%. Então tem essas disparidades. Então aquela coisa bonita, aquela harmonia que dizia que era do povo, pelo povo, para o povo, acabou. A política hoje está elitizada. A política hoje ela está para quem tem posse, curral e dinheiro. Agora, muitas coisas elas foram banidas, infelizmente. Querido Cassione, meu amigo Heraldo, estavam discutindo da importância que era ter um representante no Congresso Nacional. Da importância de ter um senador à disposição do Estado de São Paulo. A importância de ter um deputado estadual. Hoje o deputado estadual, com a falência do Estado, infelizmente, o Estado está falido. Quem está vendo as políticas de saúde, de educação, de segurança. Hoje, o deputado estadual é um despachante de luxo. Ele vai lá e, através de uma emenda lá de 3, 4 ou 5 milhões ano, ele vai aos seus agraciados e vai lá, faz a sua emenda, encaminha a emenda ao terceiro setor, a uma casa de assistência, ou uma atividade, ou uma rua, ou asfaltando um trecho. Ele vai distribuindo. É o homem que distribui recursos, perambulando pelo Estado de São Paulo e sempre nos seus currais eleitorais. E aí a gente vê a figura também apagada no Congresso Nacional, porque vale quanto pesa. Não adianta só ter a carteira lá, porque tem deputado que faz discurso hoje e vai fazer discurso daqui a 6 meses. Não, é o top team, como eu vi lá na liderança do governo, Vicente Cassione, como eu convivi com Michel Temer, como eu convivi com outros nomes aí que a gente pode citar no dia a dia dos jornais de todo o Brasil. No máximo são 20, 30 deputados de peso que resolve. Os outros 513 vai servir de massa do partido, ou foi lá
levado e guindado. Logicamente tem o seu mérito, teve que atingir o número de votos, coeficiente, fez a chapa. Mas o que mais me estranhou, meu querido Cassione, foi que até os 44 do segundo tempo, no domingo, tinha partido ligando para Pedro, para Dito, para fulano, Beltrano. Ô Cassione, ainda dá tempo, posso botar o número? Ô Banha, sai candidato a federal. Ô fulano, o Tiririca, vão pegar o jogador de futebol, vão pegar aqui o artista da novela da Globo. Os partidos estão carentes de puxadores de voto, porque esse é o regulamento. Aí me sai uma insatisfação, o cidadão descarrega 1 milhão, 2 milhões de votos, naquele voto de protesto, aí vão junto com ele uma quadrilha de ladrões, uma quadrilha de pessoas descompromissadas, e às vezes o cidadão que tem voto, mas não atingiu aquele determinado patamar, e muito falastrões também, que preparando candidaturas, às vezes o cidadão é candidato, mas ele é candidato para outra candidatura a vereador. Então, às vezes é melhor ser galo no terreiro que ele mora, do que ser galinha lá em Brasília ou na Assembleia Legislativa, porque não tem essa voz. Acabou a voz. Voz nós tínhamos do Cassione, do Gastone Rigg, do Atier Jorge Cury. Tinha voz. O que se fazia no Brasil era planejado em Santos. Hoje, infelizmente, meu querido Cassione, nós giramos passagem de servidão do Estado e da União, e ainda estava lendo o jornal aí, no jornal do dia de hoje, o orçamento de Santos vai para 2,5 bilhões. 2,5 bilhões o orçamento de Santos. E nós ainda temos problemas com hospitais particulares, Cassione. Então, estes homens que falavam antes da gente, que criticavam, que apedrejavam, nos difamavam, alguns deles estão aí, entre os 76 que a tribuna divulgou, entre estadual e federal. Eu quero saber, primeiro, como é que vai ser a campanha destas pessoas. Se vão ser limpas, vão ser transparentes, se eles têm o preparo diante daquilo que prometem, porque atrás da televisão e travestidos, às vezes, de comentaristas políticos, sabem tudo e têm a receita e remédio para qualquer doença. Estes homens eu também estou atento, porque se a gente for lá olhar o passado de muitos deles, porque o eleitor às vezes não vê o passado, e só vê o número e a cara pitoresca do cidadão. Vá ver o passado, vá ver as condenações que tem, ou no Tribunal de Contas, ou se já teve um cargo eletivo, ou nas desgraças onde eles administraram, porque muitos deles nem carteira de trabalho têm, porque só trabalharam nas indicações das tetas dos cofres públicos, ou no governo federal, ou no governo do estado, ou nos balcões do governo municipal, porque não tem estofo moral, nem capacidade para trabalhar na iniciativa privada, porque lá precisa trabalhar, não é só dar o ponto, dar entrevista, tomar o café e ir embora. Então, precisamos sim ter conhecimento dos próximos candidatos, que vão passar sim, como todos nós passamos, uns mais, outros menos, pela acidez crítica, porque não é possível também nós convivermos nesse país que é tão rico, tão próspero e de tanta mediocridade, de tanta corrupção, de tanto passa-moleque. O eleitor não quer mais votar. Então vai ter um índice branco, nulo, abstenção enorme, que vai favorecer a quem tem curral, porque se o cidadão tiver curral, tiver dinheiro, tiver grandes efemérides aí que vocês vão ver aqui daqui a outubro, grandes festas anunciando partidos, coligações, e aí ficar atento a quem financia essas campanhas, que muitas vezes não sai direto do cofre público, mas indiretamente o cofre público deve ter passado por lá. Reinaldo José, por favor, aí, avaliação também sobre esse tema aí. Esses candidatos que o vereador citou aí me fez lembrar um jargão que se utilizava muito na reportagem policial, professor Cassione, é o sem profissão definida. Fulano de tal, sem profissão definida. Não é? Agora, eu vou me penitenciar porque eu deixei de saudar o vereador Banha, que já foi chamado aqui como o síndico, né, pelo Sidney Costa. E é verdade, eu tenho até pena da assessoria dele, porque o homem tem problema no porto, o homem está lá. Na saúde, ele corre para lá. No transporte, o homem vai. Quer dizer, o cara não deixa ninguém dormir, não deixa ninguém descansar. É por isso que eu não vou assessorar mais político nenhum, viu, vereador? Certo. Mas a gente estava falando a respeito da legislação eleitoral. De fato, ela não
favorece nada o eleitor. Na verdade, ela conspira contra o eleitor, porque ela não promove a discussão de ideias, de propostas e tal. E o mais grave é exatamente isso. Deixa vicejar esses candidatos aí, os de sempre. É o cara que está lá na papuda e faz uma pressão e troca um ministro de Estado. Não é? Quer dizer, quadrilhas manobram esse país de dentro das cadeias. Não é só no crime. Não só o PCC. Como disse o professor Cassione, que aqui no Brasil só o crime é organizado. Né? Não é só o PCC não, quadrilhas de lá. E isso também por conta da justiça. Porque a justiça se transmutou agora de legislador. Ela legisla com resoluções, com portarias, que são normas hierarquicamente inferiores à lei. A lei tem que nascer do quê? Do legislador. Daquele que vai lá, se apresenta uma proposta, discute, mas tudo isso está sendo afastado do convívio com o eleitor, lamentavelmente. Por isso que falta realmente figuras de destaque na nação para poder reiniciar esse processo, porque do contrário, meu amigo, é que nem você falou, Boturão, nós vamos chegar a um tempo em que o candidato ser político ou se apresentar como tal será, sabe, numa coisa bem camuflada mesmo. E aí, se a gente abre esse espaço, quem é que cresce? Realmente, só os do mal. Então, o Banha disse uma coisa aqui muito correta. Ele disse que se você não ocupa um determinado espaço, o pior que você vai ocupar. E é uma verdade indiscutível. Só que há determinados momentos que você cansa. Então, eu hoje sou um homem, como eu costumo sempre dizer, eu sou um homem antigo e não tenho, evidentemente, não tenho mais disposição para me submeter a determinados momentos em que a política, a gente às vezes é obrigado a viver. Eu não tenho mais essa obrigação, sabe por quê? Porque eu já passei por isso. Eu já comi o pão que o diabo amassou. Eu já recebi muitas críticas injustas. Eu já perdi eleições em que eu estava com a melhor das intenções e via pessoas que depois demonstraram que não estavam levando a eleição a sério, ganharem a eleição, e o povo escolheu, está escolhido. Então, eu pus a cara para bater 7 vezes. 7. Perdi 5 eleições e ganhei 2. E nas 2 eleições que eu ganhei, foram 2 vezes, 2 mandatos, né, que eu tive de deputado federal, eu me arrebentei. E me arrebentei, inclusive, a minha saúde até. Dando de mim o melhor que era possível. E o que é que você nota? Você nota que o sujeito que não faz nada, ou que faz em favor dele, e não do país, e não do interesse público, muitas vezes é muito mais reconhecido, porque ele é marqueteiro, porque ele faz papel de bom moço, porque ele finge que é honesto. Então, tem gente que tem cara de bom moço e vai ter até o fim do mundo. Tem gente que não adianta, as pessoas acreditam em determinadas verdades que ficam para sempre. Eu sempre fui considerado um sujeito antipático. O Cassione é muito mal encarado, o Cassione não ri, o Cassione é azedo, o Cassione é muito crítico. Então, o que tem que ser? Você tem que ser um ator, tem que chegar aqui e falar o que as pessoas querem ouvir, você tem que dizer aquilo que é demagógico, porque é o que cola. Se você disser uma verdade, se você quiser ser coerente, não dá certo. Então cansa. E é por isso, Banha, que eu hoje não quis mais ocupar o espaço. Sei que talvez, com certeza, provavelmente, e aí não sou modesto, irá alguém pior do que eu para o meu lugar. Irá. Mas eu já fiz a minha parte. Eu já me dispus. Eu já me ofereci. E quando você se oferece muito e não é correspondido, você perde a dignidade. Então, a minha dignidade eu não quero perder. Vamos então para um rápido intervalo aqui, tá certo? E a gente volta já na sequência do Painel Regional Debates. Nós estamos voltando aqui, este é o segundo bloco do nosso Painel Regional Debates. Estou com prazer recebendo aqui nesta edição Vicente Cassione, advogado, articulista, né, figura antenada com as questões da cidade e do país, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, e o nosso Heraldo José,
sempre importante colaborador nosso aqui, comentarista do Painel Debates. O programa está gravado nessa edição, você não participa, evidentemente, pelo telefone, mas as redes sociais aí estão à sua disposição, facebook.com/painel regional. Tem alguns temas importantes ainda aí para a gente, vários temas importantes, né? O Banha citou no bloco anterior a questão do orçamento para 2014, eu queria que eles debatessem também, mas o Banha tem aí uma outra colocação a fazer ao Cassione, é isso, vereador? O Cassione, toda vez que a gente senta nessa bancada é um aprendizado, e as palavras vindas do Cassione, a gente sabe que são palavras do coração, são palavras que nos deixam praticamente gratos, não só pela sua amizade, mas também mostrando o caminho que nós estamos perseguindo, até porque ele mesmo já perseguiu todos esses caminhos, já viu todas as veredas, já viu muitas injustiças, já viu uma série de situações e já viu alguns prejuízos incalculáveis que nossa cidade poderia estar hoje num patamar muito melhor e nós perdemos o time, o tem da história. Porque o político também não cabe só apresentar lei, fiscalizar lei, ele tem que saber o time de apresentar determinado projeto, o time de buscar determinado recurso. E aí eu voltei no passado, e às vezes diz que voltando no passado você é uma figura nostálgica, ou você é uma figura saudosista, mas não. A inteligência dos sábios, o que nós tínhamos de educação, de conceitos, de outrora, e você, Cassione, aqui nessa bancada, nos impregna com essa saudade, com essa paixão da justiça, da paixão do caminho escorreito, da paixão de uma cidade melhor, da alegria de viver. E isso também contamina, lembro aqui o Heraldo, nos seus idos de cidade de Santos, e eu nunca me esqueço, Heraldo, falei aqui nesse programa, vou voltar a falar, quando Oswaldo Justo se despedia no PMDB, lá na Bertioga, e ele dizia que partido político não poderia ser casa de tolerância. E ele falava também que na política ele considerava o demagogo pior que o ladrão. Demagogo e o hipócrita são piores que o ladrão. Porque o ladrão tem pena, se cumprir, se roubou, vai pagar. O demagogo faz um estrago. E ele faz uma desgraça numa cidade com fofoca, com maledicência, com aquelas convicções falsas que não vão ser possíveis realizar e deixa aí um estrago na sociedade. É o famoso engana, o passa-moleque no povo e essas almas sempre aparecem nos balcões da política ou nos balcões do jornalismo. Ainda, o senhor compactua ainda dessa visão? O ladrão é mesmo pior que o demagogo e o hipócrita? O inverso. Não. O demagogo é pior que o ladrão. O ladrão é pior ou o demagogo? O demagogo é pior. Porque o ladrão, ele subtrai bens materiais. Então ele pode tomar lá um dinheiro, ele pode tirar uma vantagem em que depois ele sofre uma consequência se for descoberto. O demagogo normalmente, primeiro, não é descoberto. Passa às vezes a vida inteira sendo e é o ladrão de esperanças. O ladrão tira o dinheiro, o demagogo tira esperanças. Ele rouba o futuro, ele rouba a confiança que depositaram nele e vai tirando isso sem que às vezes as pessoas percebam. Então ele é uma fraude humana. Não é? Você acredita naquela pessoa pelo que ela diz, por aquilo que ela sustenta, pelas ideias que ela defende, e na verdade ela não acredita no que ela está defendendo. Ela não sustenta as ideias, ela põe aquela bandeira para você olhar, que ela parece empunhar, e na verdade é com aquela cortina de fumaça que o demagogo utiliza, que ele vai se mantendo e vai sendo o ladrão também dos bens materiais, porque o demagogo está no poder, não fazendo o que deveria fazer, o que diz que faz, o que diz que vai fazer, então está ganhando lícita e ilicitamente, ganha dos cofres públicos para fazer o nada, que na verdade é o resultado, é o saldo do seu trabalho.
e vai roubando as esperanças. E por que é que nós chegamos hoje ao ponto em que o povo hoje não confia nos políticos e não confia na política? Por quê? É só porque houve pessoas que tiraram dinheiro ou roubaram? Não. É porque os demagogos fizeram com que os ladrões continuassem, porque o demagogo não está preocupado em mudar nada. O demagogo, ele cria uma realidade falsa que um dia, mais cedo ou mais tarde, ninguém vai perceber que é da soma da demagogia de A mais B mais C que se chegou ao estágio que nós chegamos. E quem são os demagogos? Quase todos. Faz parte do discurso da maioria dos políticos ser demagogo. Aquele que prega ação por omissão também é um grande demagogo, porque ele deixa o barco correr. O demagogo, eu nunca esqueço, quando eu me elegi a primeira vez deputado federal, um político muito experiente para mim disse assim: Cassione, eu só vou te dar 3 conselhos. Você nunca militou na política, você nunca exerceu cargo público, eu vou te dar só 3 conselhos. Você se elegeu deputado federal. Então eu vou te dar 3 conselhos. 1, não trabalhe. Finja que trabalha, não trabalhe. Porque nunca vão reconhecer o seu trabalho. Reconhecem o pseudo-trabalho, o fingido trabalho de quem não trabalha e parece que está trabalhando. Porque tem gente que faz aquela onda toda, parece que está trabalhando. Então não trabalhe, porque você vai perder tempo, você vai se desgastar e vai receber em troca ingratidão. Ninguém vai reconhecer o seu trabalho. Segundo conselho que eu te dou: nunca diga o que as pessoas precisam ouvir. Nunca diga o que a gente precisa ouvir, o que o povo precisa ouvir. Diga sempre o que o povo gosta de ouvir e quer ouvir. Porque se você disser o que o povo precisa ouvir, você vai ter uma porção de inimigos, porque você está dizendo o que tem que ser dito. Então não perca tempo dizendo o que tem que ser dito. Porque enquanto você disser o que você acha que deve dizer, os outros estão dizendo o que o povo quer ouvir. E os outros é que vão colher dividendos disso. Você não acha que as pessoas estão um pouco mais atentas a esse tipo de coisa hoje, ou não? Não sei, porque eu não segui o conselho, que tinha um terceiro conselho. Tinha um terceiro ainda, perdão. O primeiro, não trabalhe. O segundo, diga sempre o que o povo quer ouvir e não o que o povo precisa ouvir. E terceiro, finja ser o que você não é. Se você for o que você é, quem é o que é, por dentro e por fora, quem é transparente, deixa ver o seu interior, porque tem gente que é transparente, tão transparente que você não vê nem o que tem dentro. Você vê o outro lado. O mais transparente é pior ainda. Então ele disse: não seja o que você é, seja o que você não é. Monta uma figura, cria um modelo, seja um manequim de você. E eu disse para ele: olha, eu agradeço os seus conselhos e já começo desiludido, porque eu me elegi, vou passar 4 anos como deputado federal e vou dizer a você que eu estou perdido, porque eu não vou seguir nenhum dos 3 conselhos seus. Agradeço muito sua boa intenção. Bom, então você está ferrado. Ele não falou ferrado, falou outra coisa. Eu disse: eu sei que estou. E aconteceu que é realmente isso. Eu fui o que eu era mesmo, falei o que eu achava que o povo tinha que ouvir e trabalhei que nem um estúpido, que nem um burro de carga. Nas comissões, que não é no plenário, são naquelas comissões subterrâneas em que você passa ali o dia, a ponto de um dia, contrariado por uma votação que foi absurda, foi um arranjo de lobby, de tudo. Eu sempre repito isso: Ricardo Izar, Nelson Trade e eu fomos parar no departamento médico pelo pico de pressão alta que nós tivemos. Eu estava com 22 por 12 de pressão, amargurado por uma votação no Congresso. Enquanto você tinha ali dentro gente que tramava, isso no segundo mandato, queria o impeachment do Lula. Eram 5 figurões que queriam o impeachment do Lula. Baseados em quê? Porque eram de partido de oposição e queriam derrubar o PT e o Lula. Direito deles.
Direito deles. O Lula assumiu uma posição de chamá-los, fez assim. Eles foram, ministério para um, ministério para o outro, um cargo enorme numa estatal para o outro, estão hoje todos vivendo em perfeita harmonia com o PT, com o Lula, com a Dilma, etc, etc. Queriam um impeachment. Eu vou dar o nome só de um, que não é tão próximo, né? Porque eu não gosto de ficar falando as coisas aqui, porque parece que eu invento. Né? Se bem que o povo sabe que eu não invento. Eu dou o nome de um deles. Gedel Vieira Lima. Era o maior inimigo que podia existir o regime do PT, do Lula, etc. Foi ministro do Lula. E foi da Caixa Econômica Federal. Que é outro. Eu vou dar o nome do outro. E deixou a Caixa lá. Moreira Franco, que hoje é o da Infraero aí. Homem da aviação. Homem da aviação. Fazia parte do grupo. Eram 5 que ficavam no fundo do plenário. Quer outro nome? Quero. Henrique Alves, presidente da Câmara com as bênçãos do PT. E a pressão do Cassione lá. PMDB. Todos eles faziam parte do grupinho. Tá certo? Tem mais um que está me fugindo agora. E a pressão deles, 12 por 8? Não, ali é eles outra. A 12 por 8. pressão deles é 12 por 8 sem tomar atenolol, sem tomar remédio, Cardizan, sem tomar nada. maracujina, Valium, coisa nenhuma. Esses não têm problema nenhum. Né? Morrem de infarto. Olha, o Ricardo Vizar explodiu. É mesmo. Presidiu a comissão de ética, no caso do Mensalão, e explodiu. Está lá o filho dele hoje como deputado. Né? Gente fina, gente boa. Mas é assim. Então, o que eu digo é o seguinte. O demagogo na política, isso no mundo inteiro, evidentemente, mas no Brasil tudo é em excesso, o demagogo é o grande mentiroso. O demagogo só não teria vez, sabe aonde? No campo de futebol. Que eu sempre digo, bom médico faz o marketing, o cara vira bom médico, às vezes até sem ser. Tem muito cirurgião plástico no Brasil, com fama no Brasil que já matou gente, né? Mas tem marketing. Advogado é a mesma coisa. O sujeito pode ter um nome de bom advogado porque conseguiu fazer um esquema, tem um esquema de agenciamento de clientes e tal. Onde não dá para enganar é nas 4 linhas. Quem joga bem futebol, você vê. Então, o Neymar joga bem. O Pelé foi o maior do mundo. O Maradona foi uma maravilha. Não dá para enganar. Entendeu? Ali a arquibancada está vendo, a televisão está mostrando. Então o demagogo só não teria vez no futebol. Fora dali, ele é um enganador permanente e na política é o grande lugar onde ele se dá bem, onde ele cada vez se fertiliza mais. Lamentavelmente, nesta campanha, entre esses 76 que a tribuna apresentou como candidatos da região, tem muito mais demagogo do que o povo pensa. Mais do que o povo pensa. Vamos fazer o nosso segundo intervalo e voltamos já para falar também do problema crônico que nós temos aqui na região e na cidade, que é a área da saúde, né? Voltamos já. Vamos lá. O Lula era muito vivo. Muito bem, a gente retoma aqui o nosso painel regional Debates. Este é o terceiro e último bloco, né, desta edição, que recebe Vicente Cassione, o vereador Antônio Carlos Banha, do PMDB aqui de Santos, e o nosso Heraldo José dos Santos também participando com a gente. Programa gravado, como eu já disse, nos 2 blocos anteriores, e a gente segue agora para discutir um outro tema importante aqui da cidade, não é? O Banha citou no segundo bloco, e eu repeti também, não é? Foi publicado no Diário do Litoral, né, que a cidade tem um orçamento de mais de 2 bilhões e 500 milhões de reais. Né? Mas antes disso, só completar o que o Heraldo acabou não fazendo a intervenção que gostaria de fazer com relação a essa questão toda de demagogia, essa coisa toda que envolve a política, não é, Heraldo? Exatamente, nesse tema todo aí, demagogia, hipocrisia, transparência, o professor Cassione, vereador Banha, há cerca de uns 20 anos mais ou menos, eu estava num plantão no jornal A Tribuna, e nós recebemos lá um ex-deputado que tinha sido nomeado lá diretor da Eletropaulo, que era uma estatal ainda. E ele foi ao jornal com uma notícia bombástica.
Disse ele que em 6 meses todo o sistema Anchieta Imigrante estaria iluminado. Eu falei, isso é uma maravilha. Isso aí nós vamos reduzir praticamente a zero os acidentes. Não é? E aí eu comecei a indagar como é que ia ser feito, qual é a etapa das obras, aquela coisa toda. Não, vai ser assim. Até... Eu pergunto aos senhores, foi iluminado isso? Na eleição seguinte ele foi eleito. Ele que foi iluminado. Ele estava iluminado. Ele estava iluminado. Ele estava em transe, eu acho. Viu? Era só esse registro. 2 bilhões e 500 milhões o orçamento para 2015 em Santos, e como o DL publicou esta semana, até numa manchete, não é? 25% a gente sabe constitucionalmente para a educação e a saúde constitucionalmente 15%, né? Mas a reportagem indica que a saúde vai ser aplicada na saúde mais do que os 25% na educação, porque senão a conta não fecha. Mesmo assim, não é, Banha? A situação continua complicada na saúde das cidades, hospitais particulares. Você tem aí uma representação. Queria que você fizesse um rápido balanço sobre essa situação toda para o Cassione e o Heraldo poderem analisar também. Nós tivemos aí recentemente uma chamada de um cidadão que ele tinha o convênio com a Unimed, levou a sua esposa para operar na casa de saúde e marcada já uma operação, parece um cisto no ovário da sua esposa, às 6 da manhã. Sei que se estendeu a operação, deu um apagão, não pôde, levaram para um quartinho para fazer os preparativos, não tinha leito naquela oportunidade, um hospital com uma casa de saúde. Depois operaram a senhora, ela teve que esperar quase 3 horas a mais, porque não tinha leito ainda higienizado. Porque se foi marcado, logicamente o leito tem que estar à disponibilidade até para prestar aquele período de convalescência daquela doente. E aí começa aí um calvário, desde as 6 da manhã, deu 15 horas, o cidadão ia já para o quarto, quando no meio do andar o elevador para com a paciente na maca, acabada de ser operada, com seu marido e uma enfermeira. A pressão dela baixa e ela ficou 60 minutos, Cassione, Heraldo, dentro do elevador, esperando medidas ali paliativas de socorro. Eu imagino um hospital daquela magnitude, da Casa de Saúde, onde eu nasci lá, na Casa de Saúde. Eu também. Não tem gerador, se tem, não funcionou, se voltou à luz também deu problema, não tinha uma equipe eficiente e rápida, nós estamos falando de vida, de hospital, 1 minuto se salva uma vida ou se perde. E o que aconteceu? Ficamos assim, não se deu satisfação, entramos com a representação, o Diário do Litoral foi lá, fez uma belíssima matéria do que aconteceu, escutou todas as partes, mas isto está ficando o zero e vezeiro. Eu levantei, meu querido Cassione, que é obrigação nossa saber a quantas anda o cofre municipal, e encontrei lá quase 260 milhões, Cassione, de dívida de INSS, Heraldo, de IPTU, de alvará de funcionamento de hospital e até de taxa de recolhimento de lixo séptico. Ou seja, se eles não fazem nem o principal, porque SUS não atende ninguém, nem Ana Costa, nem Casa de Saúde, nem o São Lucas, nem Unimed, nem ninguém. Ou seja, a Santa Casa hoje, ela está entupida, porque atende 28 municípios. E ainda, recentemente, vocês acompanharam a trágica, e para não dizer, a avalanche que se deu com relação à maternidade. Não quero atender porque o convênio não acertou o preço, o obstetra não acertou o que tem que receber do convênio. Onde fica o consumidor? Se eu contratei o plano para atender na casa de saúde, se meu médico é do plano que me atendeu, onde está o respeito, Cassione? Onde é que está a negociação? Nós estamos falando de um contrato, onde foi oferecido. No começo do ano, é um glossário, chega até 2.000 páginas de tantos médicos que têm convênios. Quando chega no mês de junho, tem 3, 4 páginas de Jesus na sua vida e bastante oração para você salvar um ente querido, porque, olha, comumente, você tem um plano, mas você vai precisar de um advogado rapidamente para atender os seus interesses, ou não tem a carência, ou o hospital tem que pagar a diferença, e agora chegaram a defender uma tese, Cassione, que tem que pagar, além daquilo que já foi conveniado, tem que pagar uma diferença
o médico ou para o hospital que está... O anestesista. O anestesista, porque não está ali bem configurado, bem definido. Eu não sei onde a gente vai chegar, Cassiano. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Temos 2,5 bilhões em saúde. Eu acho que, politicamente, eu falei isso para o prefeito, vou retornar aqui, que a obra prioritária era a construção do hospital, a abertura do Hospital dos Estivadores, para tentar aliviar a Casa de Saúde, o hospital, Santa Casa e o Guilherme Álvaro, e hoje nós estamos vendo aí as 29 cidades socorrendo desse sistema, e onde praticamente naufragamos num excesso de atendimento do SUS, e essas pessoas hoje fazem as comissões para pedir anistia da prefeitura, porque não conseguem pagar o que devem e alegam aí não poder dar tecnologia e atendimento melhor àqueles que pagam ou àqueles que têm convênio. Então eu acho que nós estamos na contramão da direção. Essas pessoas poderiam estar ajudando o nosso sistema SUS e fazendo a compensação mundial, a compensação municipal. Foi o que nós propomos lá. Você tem que pagar, venda em leito, venda em trabalho, mas não dê anistia e não dê perdão de dívida, porque se tem alguém que tem que ter perdão de dívida, anistia ou subvenção, esse alguém é a Santa Casa que faz todo esse serviço para toda a comunidade. Pois não, Vicente Cassiano. Eu sempre digo o que é mais do que repetido por todo mundo, que um país que tem o sistema de saúde que nós temos, envergonha a todos quantos façam parte deste país, seja aqueles que deveriam cuidar da política de saúde, os homens que estão lá para governar e dirigir o país, seja até mesmo por parte da mídia, que deveria ter uma atitude crítica, feroz, contra os desmandos que se cometem e as omissões que se cometem na saúde, seja contra o próprio povo, que lamentavelmente se queixa dizendo sempre a mesma coisa. Né? Eu quero justiça, eu só quero justiça em cima dos cadáveres dos seus entes queridos. O grande problema é que nós temos países que são do primeiro mundo em alguns aspectos, em outros não. Eu uma vez sofri um acidente, eu estava na França, sofri um acidente, tive uma fratura na minha mão e fui para o hospital, fui levado para o hospital, um dos melhores hospitais que existem em Paris, um dos melhores hospitais da Europa. Não paguei, eu era turista, eu não paguei um franco, naquele tempo não era nem o euro, era franco, dinheiro, nenhum franco, internação, cirurgia, tudo pago pela medicina socializada. É assim na França, é assim na Inglaterra, em que você chega lá, se você cair no meio da rua, você é levado para um dos melhores hospitais, até sair bom de lá, você não sai do hospital e não paga um centavo. Isto é, se tem condição de acontecer isso em alguns países, em outros países do primeiro mundo isso não existe. Então eu recomendo, vou entrar no assunto, mas eu recomendo que na internet vejam o Michael Moore, que é um dos maiores documentaristas do mundo, que fez os tiros de Columbine, que fez um documentário sobre o 11 de setembro, que fez documentário sobre várias matérias importantíssimas. Ele fez um documentário sobre a medicina nos Estados Unidos, denunciando o descalabro que é, o mercenarismo que é, o comércio que é a medicina no considerado país mais desenvolvido do mundo. A ponto de ele dar um caso concreto de um cidadão que teve amputação de 2 dedos numa serra, na casa dele, trabalhando lá na garagem, e chegou no hospital e simplesmente foi proposto a ele o seguinte, olha aqui, para este dedo aqui, o indicador, $60 mil para a gente reimplantar, porque ele levou os 2 dedos. Os 2 dedos amputados ele levou. $60 mil por esse dedo indicador. Pelo dedo médio, $12 mil.
Ele não tinha 72 mil, 60 mais 12, tinha os 12, falou, então eu escolho só esse. E reimplantaram por 12 mil dólares o dedo médio e ele ficou sem o dedo indicador porque era 60 mil dólares o preço. Isso está provado no documentário feito. E ele termina depois o documentário dele descobrindo que na base de Guantánamo, que é na ilha de Cuba, onde os americanos estão lá com os presos políticos, etc., os terroristas, eles têm tratamento com tomografia, ressonância magnética, centro cirúrgico lá, para os terroristas. Aí ele pega 3 barcos, leva bombeiros que ficaram feridos e doentes com a escavação das ruínas das Torres Gêmeas no 11 de setembro, e ele leva esse pessoal nos barcos, chega na base de Guantánamo e diz, olha, eu estou aqui com cidadãos americanos que querem se tratar aí como vocês estão tratando os terroristas. Aí foram advertidos por uma sirene que eles iriam disparar pela proximidade. Ele sai dali e entra em Cuba, vai em Havana. E num hospital de Havana, gratuitamente, como foram tratados da melhor maneira, tudo filmado por ele, um documentário que não foi contestado pelo governo americano, que ele mostra, com o peso que ele tem de documentarista, foram tratados todos, inclusive remédios que custavam 200 dólares nos Estados Unidos, custavam 50 centavos de dólar em Cuba. Isso para dizer o quê? Que o Brasil teria condição, se todo o dinheiro que vai pelo ralo para a corrupção, para as verbas mal empregadas, mal destinadas, pelo esbanjamento, pela orgia que se faz com o dinheiro público, não é? Esse dinheiro, se fosse aplicado convenientemente na saúde, nós não teríamos o que nós temos hoje. O problema é que a falência do sistema de saúde no Brasil vem desde o tempo do Império. Quando começou a República, começou isso. Então é muito complicado você hoje querer resolver de uma hora para outra, porque as coisas estão estragadas. Eu vou terminar só dizendo o seguinte, isso vai ser sempre. Eu era deputado em 1995, 96, faz 20 anos. 20 anos. A Santa Casa estava fechando, os estivadores estavam fechados, o hospital, o São José em São Vicente fechado. Eu consegui verba com, na altura, ministro do Planejamento, José Serra. Esse ministro do Planejamento deu dinheiro para nós, para a prefeitura, para repassar para a Santa Casa. Para São Vicente, abrimos o São José, reabrimos os estivadores naquela altura e a Santa Casa se salvou. Mas daí a 2 anos está tudo outra vez assim. Então você tem toda a razão, o nosso sistema de saúde, quem precisar ser socorrido no sistema de saúde deste país, em qualquer condição, pagando um preço altíssimo que a gente paga de convênio, ainda tem que pagar por cima muito mais do que isso. Muito bem. O que vai fazer? Estamos fechando aqui com a fala do Vicente Cassoni, mais um painel regional debates, não é? E a gente vai, claro, trazer esse assunto à pauta em outras oportunidades, porque o assunto é muito, muito sério, muito complicado. Obrigado, Vicente Cassoni, ao vereador Banha do PMDB, obrigado ao Heraldo José. Painel regional debate, segunda a sexta, 1h30 da tarde, reprise às 20 horas e um pouquinho mais na frente, às 22h, o painel regional. Tchau, obrigado.